Não serei refém de valores que não me pertencem. Quero sentir sempre meu coração como um tição. Bueno, gente, vamos ver quem acende para nós o programa de hoje. Tinha imprensa nanica na área da literatura, na área da música, na área Tio Pasquim, o Movimento, né, Opinião, grandes jornais alternativos, né, brasileiros, e a gente sentiu que tinha brecha para fazer, então, uma revista negra que até então não existia. Né? E nós entramos com essas pautas, da estética, a questão do racismo, da violência, da perseguição policial, da educação, do emprego. Então, agora nós resolvemos, de uns tempos para cá, quando a gente sentiu que recrudesceu a questão racial, a luta racista, né, sentimos que as pautas são extremamente atuais. Né? E, em função disso, nós resolvemos trazer novamente a publicação. Como encontrar a forma mais doce de amar, sem despedaçar o coração. Dorival na beira do mar, Francisco na onda do rio, Lupicínio no porto a saudar um barco que ao longe viu. Dorival na beira do mar, Francisco na onda do rio, Lupicínio no porto a saudar o barco que ao longe viu. Tá aí o jornalista Emílio Chagas e o músico e compositor Orestes Dornelles. E a gente começou o programa, nós que tanto falamos em estar na beira do fogo, com esse assunto de Tição, com essa jovem e excelente poeta mineira chamada Ana Cruz. E quando a gente fala em Tição, a gente lembra daquele negócio, daquela comparação da cultura popular com o fogo, né? Que o fogo num ambiente rural, num galpão, numa casa popular tradicional, antiga ou interiorana, ele está sempre aceso. Ele está sempre aceso. De noite ainda está sendo utilizado, de manhã muito cedinho vai ser utilizado. Então, se ele é de cerne bom, ele não apaga. Ficam ali as brasas, ficam ali os tições. Quantas coisas esse significante tição pode trazer à cabeça de todos nós. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre acender fogos de resistência, de cultura, de inteligência, de coragem, com alguém que sabe muito bem disso. Emílio, muito obrigado. Bonito poema, né? É bem isso mesmo, né? Que você pegou aí a essência da história da Tição, que é um nome que foi dado pelo Oliveira Silveira, né? Que era um poeta, um pesquisador, que tinha toda aquela história das charqueadas, né? Das pesquisas no palavreado negro, né? E ele sugeriu a Tição justamente por isso, né? Porque era o primeiro lugar assim fazer a virada do sentido pejorativo, porque na época se chamava de Tição, as pessoas muito retintas, aquela coisa toda, né? E a gente assumiu mesmo a questão da Tição como isso, né? Como uma brasa, um fogo, né? Uma coisa acesa que, como quem diz, toca fogo nos artistas, né? Então a Tição surgiu assim, né? Com esse nome do Oliveira, que é um poeta que se agregou ao nosso grupo de jornalistas, né? Eu, Jorge Freitas, Janice Dias Ramos e a Vera Deis. Depois se agruparam ainda também o sociólogo Edilson Nabarro e o militante Walter Carneiro. Aí estava formado o primeiro grupo da Tição, né? Eu vou já de cara aqui, enquanto a gente conversa, mostrar, é a primeira edição, Essa é a março primeira. de 78, o pessoal pode mostrar aqui. A gente está falando de uma revista e a gente está falando de uma época, de uma data, né? Quando eu falo numa edição de março de 78, a luta sempre esteve aí, aquele negócio tão bonito do Nego Bispo que diz: a gente nunca se deixou colonizar, sempre resistiu, né? Agora, não é simples, em 78, estamos falando em ditadura militar, estamos falando em outra liberdade para o racista e para outras formas de opressão, de preconceito, enfim. Fazer uma publicação como essa, juntar uma gente de coragem, de enfrentamento. Como é que se dá isso? Onde começa isso? Quem são os caras que sopraram primeiro a brasinha do Tição? Bom, a gente vivia essa época, né? Ditadura militar, né?
E nós tínhamos influência naquela época, assim, eram 2 ou 3 grandes influências. Primeiro, a minha, pessoalmente, foi assim do movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né? Realmente ali foi um sopro, assim, que abriu, né? Sacudiu o mundo todo, né? O país mais racista do mundo, né? Começou a marcha dos direitos civis, né? Culminou com os Panteras Negras. Também naquele tempo havia todo o movimento de libertação na África, né? Toda uma questão da descolonização, as guerras populares, né? Movimento de libertação de Moçambique, Angola, da Guiné-Bissau, né? Esses eram basicamente assim, as minhas influências, pelo menos. Acredito que de algumas pessoas também, né? Como o Edilson Nabarro, por exemplo. Mas aqui no Brasil praticamente não existia nada, né? Só tínhamos o grupo do Oliveira, que era o grupo Palmares, que já era de 71, que já vinha fazendo toda aquela luta pelo 20 de novembro, né? Que é a data reconhecida máxima do movimento negro, em substituição ao 13 de maio, né? E nós resolvemos também fazer, muito em função do movimento político, né? Eu e Jorge éramos muito ativos no movimento estudantil, estudávamos em Julinho, de Castilhos, e também havia toda aquela esteira da imprensa nanica, né? Pô, quer dizer que eram piás aí, estavam em tempo de colégio ainda, nessa militância já. Sim, era na faixa dos 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então, baseado nisso, inspirados nisso, tinha imprensa nanica na área da literatura, na área da música, na área Tio Pasquim, o Movimento, né, Opinião, grandes jornais alternativos, né, brasileiros, e a gente sentiu que tinha brecha para fazer, então, uma revista negra que até então não existia, né? A última publicação tinha sido nos anos 30, né, com o Exemplo, né, que era uma publicação assim de clubes, né, de aniversários, aquelas coisas mais sociais, né, casamentos. E nós entramos com essas pautas, né? Entramos com as pautas, a questão da estética, a questão do racismo, da violência, a questão da perseguição policial, né? A questão da educação, do emprego, né? Então, agora nós resolvemos, de uns tempos para cá, quando a gente sentiu que recrudesceu a questão racial, a luta racista, né? Sentimos que as pautas são extremamente atuais, né? E, em função disso, nós resolvemos trazer novamente a publicação. O que é fundamental e tem uma ideia de circularidade, de retorno das coisas, que daqui a pouco vai aparecer de outra forma aqui, com outra grande figura negra. A gente esteve aqui conversando com a Nayara, falamos um pouco sobre o Oliveira, e as pessoas que militam nas grandes lutas, que militam de forma mais corajosa, elas gostam do coletivo, elas não estão atrás de um reconhecimento individual, pessoal, ou de protagonismos, ou até mesmo de vanguardas, de pioneirismos. Mas é preciso reconhecer. As pessoas falam, a ideia do 20 de novembro nasceu aqui. Nasceu muito mais do que isso. Nesse estado extremamente negro, onde tanto se negou isso ao longo da história, mas que é extremamente negro, pode-se ver isso, por exemplo, pela questão religiosa, enfim, pela presença. Começou muito desse movimento, a Tição é um pioneirismo, mas não é o único, esse movimento organizado é muito daqui, né? E devia ser brabo, né, Emílio? Devia ter um monte de gente disposta a enfrentar, ou a ridicularizar, ou a atacar, enfim. A gente começou com esse grupo, né, de jornalistas, militantes, e rapidamente a revista virou uma nuvem, né, um núcleo de pessoas que se reuniam em torno dela, né, porque era uma coisa muito nova, né, e evidentemente se enfrentou, né, a muitos problemas, né, principalmente a partir do segundo número, né, de perseguição, de ter que levar as revistas, os originais, no DOPS, essa coisa toda, a Polícia Federal, né. Foi uma perseguição bem intensa, né? Foi a equipe da segundo número que mais ou menos sentiu isso mais perto, porque eu já estava morando em São Paulo nessa época, né? Mas isso que se fala em relação à presença negra aqui no Rio Grande do Sul tem uma série de coisas que são típicas daqui. Embora todo mundo ache que é um estado europeu, né? Predominância alemã, italiana, etc., e outras etnias, no Rio Grande do Sul existe o clube mais antigo negro do Brasil, né, que é o Floresta Aurora, fundado 15 anos antes da abolição da escravatura, né? Olha só do que a gente está falando.
é o estado que tem o maior número de casas de matriz africana, religiosa africana, né? Mais que na Bahia, mais que no Rio Grande do Sul. É o estado que saiu daqui o 20 de novembro também, né? E a própria edição, né, que ela é pioneira. Hoje ela é uma revista reconhecida no Brasil inteiro como referência na imprensa negra. Enquanto tu vai falando, eu vou mostrar para o pessoal essa Sim. edição que é de agosto de 79 e vou dar depois um exemplo do conteúdo, porque é uma revista extremamente densa, não são grossos volumes, mas aqui tem manifestações de arte, de charge, de desenho, muita literatura e muita análise, muita discussão política, inclusive. Sim. Olha só. Sim, aí a gente trouxe a questão da religião, né, que era uma coisa mal vista naquela época, como hoje, aliás, ainda tem perseguições, né. Trouxemos também a questão do apagamento negro da história do Rio Grande do Sul, né, que é um tema muito caro para nós, né, um tema puxado pelo Oliveira, né. Trouxemos essa questão da estética do cabelo, né, porque as pessoas tinham problema com seus cabelos, né, hoje é a juventude, principalmente, né, mostra com muito orgulho e exaltação seus cabelos, suas tranças nagoas, suas tranças, seus penteados rastafari, né? A questão do ensino, né? Na época nós fomos procurar os jornalistas nas universidades e nas redações, encontramos meia dúzia, 4, 5 ou 6, né? As redações praticamente não existiam, né? Eram 4, 5, 6, 7 profissionais. Então, houve avanços, a gente tem que fazer um reconhecimento de que de lá para cá houve avanços. A ProUni, a lei das cotas, por exemplo, é um grande avanço, né? Hoje nós temos toda uma juventude negra, né? Temos toda uma ascensão de escritores negros, de literatura negra, né? Com mais visibilidade. Mas são lutas que começaram aí, e são lutas, e são conquistas frutos dessa pressão social, né? Eu falei em dar um exemplo, só um exemplo do conteúdo, porque a gente teria que, e seria muito bom, fazer uma conversa muito mais longa, ou várias conversas, para falar mais da edição. Mas aqui está uma entrevista com o Colares, com o Alceu Colares, cujo título é uma pergunta: o político negro defende a raça? Puxa, que não é brinquedo levantar esse assunto em 79, né? E depois, essa aqui, não sei, vou dar trabalho para a gurizada para enquadrar aqui, mas eles são bons. Aqui, falando em político negro, uma foto de quando houve a eleição do Obama. Olha aqui. Isso aí foi um momento significativo, né? Assim como... Aí sou eu e Jorge Freitas, né, lá no Mercado Público. Quando o Obama foi eleito, nós fizemos esse banner e fomos para o mercado e fomos para a Rua da Praia fazer um ato de exaltação, porque era extremamente significativo, o maior país do mundo racista, né? Ter um presidente negro pela primeira vez, né? Foi Obama. Sem dúvida. Uma pergunta que é inquieta, a ideia não é ser provocativa, é uma inquietude de quem se preocupa com essas coisas. Quando tu vês, por exemplo, a presença negra em espaços midiáticos, na telenovela, que é recente e é intensa, tu tens a sensação de conquista ou tu tens a sensação de que há uma negociação em curso e algumas concessões estão sendo feitas por quem, afinal de contas, ainda não está decidido a ceder o seu espaço privilegiado e a ver as coisas colocadas em termos igualitários? Bom, essa é uma questão bem complexa, né? Eu acho que um pouco é o fruto, né? O fruto dessa pressão, dessa luta antirracista. Acho que um pouco é também o avanço da questão do negro enquanto identitarismo, né? Que a gente refuta um pouco isso, né? A gente coloca mais a questão negra como uma questão política, né? Não como uma questão meramente identitária. E outra, acho que é uma questão de mercado também, viu? Eu acho que me parece que está havendo, não vou chamar que seja um oportunismo, né? Mas é o fruto dessa negociação mesmo, né? Essa visão de algumas emissoras, por exemplo, né? De enxergar, conseguir enxergar finalmente uma grande massa negra enquanto mercado, né? Que precisa falar com esse mercado também. E, no entanto, ainda que seja assim, é conquista, evidentemente. Não deixa de ser positivo, evidentemente, né? Não deixa de ser uma conquista, né? Porque, pelo menos, a visibilidade negra hoje, ela está ocupando
alguns papéis principais, vamos dizer assim, né? Nos anos 70, o negro jogava futebol, era empregado doméstico ou lixeiro, né? Tem uma manchete tua, de vocês aqui, né? A mulher negra não é empregada doméstica necessariamente. Exatamente. Né? Muito né? legal. Olha só, este aliado aqui sempre canta uma música quando conversa com alguém aqui no primeiro bloco, quando alguém tem a generosidade de vir aqui na beira dos nossos tições conversar. Então, esse aliado te pede licença para a Baiomi, que está aqui nos olhando, para cantar uma música negra muito bela, muito importante, que muita gente conhece pela Clara Nunes e é de 2 grandes autores negros. Vamos escutar? Com certeza, com Vamos prazer. lá. O Zambelê, pomba branca voou, caiu na areia. Água clara molhou, mas secou na lua cheia. O Zambelê, pomba branca voou, caiu na areia. Água clara molhou, mas secou na lua cheia. Já vi coisa nesse mundo que não deu no meu olhar, mas eu tenho peito fundo, quero é tempo pra contar, pra contar. Vou contar pra quem não sabe que o passado nunca encerra, a maior distância cabe em 7 palmos de terra. De terra, a saudade quando cansa de ficar presa na mão, vira dor de uma esperança que não deu no coração. Coração. Ô Zambelê, ô Zambelê, Zambelê partiu pensando num caminho de voltar, mas o mundo foi rodando e parou noutro lugar. Veio o dia, veio a noite, a luz do sol virou luar, e nos olhos de Maria a tristeza foi rezar. Foi rezar. Maria na beira da praia viu a saudade chegar, o mar moendo a saia, os olhos moendo o mar. O mar, 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 o Zambelê, o Zambelê, pomba branca voou, caiu na areia, água clara molhou, mas secou na lua cheia. O Zambelê, pomba branca voou, caiu na areia, água clara molhou, mas secou na lua cheia. Zambelê, né? Zambelê, pomba branca voou, caiu na areia. Aí tem referências de cosmovisão, tem referências religiosas, enfim, é um temaço lindo, com uma sonoridade de um outro negro que está no ouvido de todo mundo, que é o Dorival Caymmi. Eu, pelo menos, sinto um pouco assim. Quando tu falas que, como movimento, vocês não estão tão afim dessa bandeira identitária ou identitarista, bom, nós estamos num país em que é impossível não relacionar a questão étnica com a questão de classe, né? E talvez seja um pouco por aí que tu está falando. Isso talvez já tenha sido pior em outros momentos, em termos de números, sei lá eu, mas é por aí, é essa a essência, assim, a luta é integrada? Na minha visão, sim, né? Na minha visão, eu acho que a gente busca, e esse era o objetivo da edição lá atrás, era buscar
a conscientização e uma identidade negra, né? Isso, com o tempo, né, foi se transformando no que hoje chama a questão identitária, né? Mas a gente enxerga mais como identidade mesmo, né? Porque a gente enxerga a questão negra como uma questão dentro dos parâmetros políticos, né? É só dentro da questão política que essa questão racial vai se resolver, né? Assim como outras também, né? Porque o enfrentamento é com o mercado, né? O enfrentamento é econômico, né? Agora, evidentemente que existem as particularidades, né? As especificidades da questão negra, né? E isso, às vezes, a própria esquerda não compreende muito bem, né? Não tem essa compreensão que existe a especificidade de cada grupo. E as né? lutas específicas também, né? Exatamente, né? Na época se dizia, não, vocês estão errados, vocês não podem querer ter uma luta da questão negra especificamente, porque isso é tudo nivelado pela questão política, né? Isso seria contra-revolucionário, É, bem da época, de né? certa forma era, né? E a gente não entendia assim, né? Tanto que a questão cresceu, né? Cresceu não só nossa questão, mas cresceu a questão das mulheres, do feminismo, de gênero, né? Da questão da sexualidade, né? Se expandiu para outras questões que até então a esquerda não estava dando conta disso, né? Na verdade é essa, né? Hoje sim, eu acho que tem que retomar essa luta, trazer para dentro desse guarda-chuva político, né? Porque é aí que a gente vai ganhar força, né? Não vai fragmentar a luta política, né? E que talvez corrigir, se a gente falar em termos de esquerda ou de movimentos políticos, corrigir erros internos ali. Por exemplo, a mulherada que está na questão de gênero, na questão do feminino, acusa muito as esquerdas mais tradicionais de serem extremamente machistas. Sim. Não serão racistas, não terão sido também em seu momento, de alguma forma? Quer dizer, também tem a ver com uma construção orgânica por dentro, né? Com certeza, né? Eu acho que, falando em esquerda, que é uma coisa meio um pouco vaga assim, né? Acho que é preciso uma autocrítica muito grande geral, né? Um reaprendizado, assim, né? Porque os tempos mudaram muito, né? Então tem que haver uma reeducação aí de valores, né? De conceitos teóricos, porque a questão não pode ser minimizada, né? Simplesmente passar uma régua dentro do ponto de vista conceitual e fim, né? É como eu coloquei antes, a gente tem questões específicas e todos os segmentos vão lutar por eles, né? E assim que a gente pretende seguir essa luta, né? Agora com mais algumas edições, né? Se a gente conseguir voltar, essa edição foi tirada assim, a duras penas, com apoio, né, de companheiros, né? Da Durgs, né? Um companheiro assim, de primeira hora, o FETRAF, né? O CEPERS, né? O selo Canela Preta com a coleção Diáspora, que é bancada pelo técnico Roger Machado, né? O selo Canela Preta é um selo que ele criou em parceria com a URGS para fazer algumas edições e publicar autores negros e indígenas. Publicar até 10 autores em 5 anos. Sensacional. Tu estás falando agora do retorno da Tição e desse... Porque nesse coletivo tem muita gente aí que está brigando ainda, né? Com certeza, né? E essa questão de futebol, por exemplo, né? A gente lá atrás, né? Entrevistamos o Escurinho, por exemplo, né? O Escurinho estava no auge no Internacional, né? Com aqueles gols de cabeça dele, né? Salvava o Inter sempre no último minuto. Contra nós, mas aí é outro assunto. Inclusive, um dos nossos parceiros, Jones Lopes da Silva, jornalista, né, que foi da Sport ZH durante 30 anos, é autor do livro, né, o Escurinho, no último minuto, né? Nós tentamos apertar o Escurinho de todas as formas possíveis para tirar uma declaração política dele, mas o máximo que ele disse que era, politicamente, meu partido é alto, né? Porque ele era do samba, né? Ele foi inteligente e esperto ali na hora, É. mas também tem aquela coisa, vamos puxar a brasa gremista aqui, o Flecha também, o Tarcísio, Sim, de alguma Tarcísio, maneira, foi bem emblemático nessa briga aí também, né? Claro. Legal. O que tu queres dizer, o tempo nos mordendo, para as pessoas sobre o projeto, a título de despedida, o que tu quiseres dizer depois desse belo papo que a gente agradece tremendamente? Eu quero dizer que a luta continua, né? É por isso que voltamos, né? Então, a duras penas, tirando essa edição especial, porque a edição vai fazer 50 anos em 2018.
Ele é um grupo pioneiro, né? É um grupo que não existia nenhum tipo de política pública naquele momento, nem municipal, nem estadual, nem federal, né? Não havia no resto do país nenhum tipo de movimento, né? Tanto que a gente foi chamado a São Paulo, eu fui chamado a São Paulo numa mesa redonda da Isto É, porque eles ficaram muito impressionados com o nível de organização que nós tínhamos aqui para ter uma revista já nesse padrão, né? Onde eu conheci grandes lideranças do movimento negro brasileiro, como a Lélia Gonzalez, por exemplo, né? E a revista vai retomar, né, esses 50 anos, porque ela é anterior, inclusive, à Fundação Palmares, que nem existia na época, né? A Fundação Palmares vai surgir 10 anos depois. Não existia, nem sequer se pensava em um Ministério da Igualdade Racial, como tem hoje, né? Nenhuma mínima secretaria, no nível, em instância nenhuma. Então, a luta tem que continuar. Nós vamos tentar trazer mais 3 edições ainda temáticas, né? Uma sobre a temática da mulher negra, outra sobre a temática da juventude, né? Enfrentar essa questão de genocídio da juventude negra, e um sobre o racismo estrutural. Esses são os projetos para 2025. O Tição não apaga, não apagou, né? O calor está todo ali, a luz está toda ali. Labareda é labareda, mas ela tem que ter o Tição, que é o guarda-fogo, né? E esse fogo está guardado aí há 50 anos. Emílio, muito obrigado. A gente vai, como sempre, para o intervalo, e nesse intervalo, um pouquinho antes dele, a gente vai cevar a palavra com algo que tem muito a ver com isso. Solta o gateadinho aí. Nós, caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nós, nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Nós, edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lageiros. Nós, habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas para festejar a vinda das alegrias. Nossas trajetórias nos movem, nossa ancestralidade nos guia. Nós somos o começo, o meio e o começo. As mais belas do planeta, da cordilheira ao litoral, da cordilheira ao litoral. Cantoria a noite inteira, atravessando a fronteira do meu canto geral. Se fue de pueblo en pueblo en busca de los secretos que ocultan los serafines, que ocultan los serafines. Fiesta, fiesta, noche adentro, para apartar sus tormentos, cantar la felicidad.
cruzando a fronteira do meu canto geral. Do meu canto geral. Do meu canto geral. Do meu canto geral. Vocês já estavam aí? Estavam desde o início? Alguns sim, outros não. Tem gente que está chegando agora. Não, estou falando isso, eu estou perguntando isso porque a gente tem o início, o meio e o início. Não foi isso que o Nego Bispo disse quando a gente encerrou a palavra? Então vamos começar de novo. Estamos sempre recomeçando, ciclicamente, circularmente, o nosso Cantos do Sul da Terra, e é muito bom começar com esses caras. Orestes Dornelles, Bruno Coelho, muito obrigado. Obrigado para nós. Nós agradecemos também, Demétrio. Aí veio um ar da costa do Pacífico, mas vieram muitos outros ares misturados. Tu que vai nos explicar, o tema é teu. Violeta Cordilheira, Canto General. Ali está a bandeira mapuche, escutando tudo isso. Toda mesclada. Reverências chilenas, Violeta Parra, Neruda. Que negócio bonito é esse? E tem também o Geraldo Vandré, né? Tá, que a homenagem começou pensando na Violeta e no Geraldo. Depois é que eu acabei me dando conta que o Geraldo, quando ele fez o Canto Geral, o LP do Canto Geral em 68, ele estava se inspirando no Canto General do Neruda de 1950, né? Bah, digo, bah, é aí. Canto Geraldo, né? Canto Geral. Generaldo. Canto Generaldo. Vamos chamar. Bom, aí Generaldo eu já não sei se soa bem, se soa ele bem. gostaria, né? Mas Acho Geraldo gostaria, soa, não. né? Não, e o legal é que esses ventos cordilheiranos e brasileiros ao extremo, né, desse Canto Geraldo, ganharam uma roupa de percussão que eu não sei se a Violeta teria pensado. Existe uma percussão da cueca chilena, que é uma percussão cheia de médios, assim, que lembra um pouco o trabalho do cajón peruano. Até poderia lembrar. Bruno, como é que é essa tua chegada nesse assunto? O que tu queres falar sobre fazer este som do Orestes, sobre esse teu instrumento, enfim? Cara, para mim é um prazer, né? Primeiro tocar os temas do Orestes, né? Que possibilitam essas misturas, né? De ritmos e timbres, né? Como tu falaste aí. Então esse cajón aqui, na realidade, ele é um formato mais espanhol, assim, mas eu com certeza, né? A origem é peruana. Então ele tem bastante essa coisa da esteira, né? Do agudo, assim. Então acho que está por aí essa levada um pouco mais abrasileirada, talvez esteja por. E tu vai de vassourinha em mão. Isso também. Né? Dá também. uma outra riqueza com no certeza. negócio. Essa coisa, respondam os dois como quiserem, porque tem a ver com os dois. Essa coisa desse ambiente continental latino-americano, ela está nesse tema, mas ela está na tua criação, na tua produção, no que tu escutou desde guri. Como é que é o Orestes continental, o Orestes em Abya Yala, no nosso continente inteiro? Bem, eu confesso que desde o início eu sempre gostei de tudo, tá? Que eu sou de Alegrete. E aí tinha a música do Uruguai, a música da Argentina, a música brasileira, entende? E eu sempre procurei trazer para as coisas que eu faço, todos os álbuns que eu fiz, sempre tem pelo menos 2 temas com inspiração latino-americana, que foge um pouco da fronteira dos nossos gêneros, que é o shots, o chachado, o baião, o samba, essas coisas. Bem, eu só queria fazer um comentário, que essa que a gente tocou, na gravação original não é com o Bruno, porque foi um álbum que foi produção do Lucas Kinoshita, que ele toca o cajón. Sim. E o arranjo, ele é basicamente o cajón, não tem contrabaixo, e o Ângelo Primon faz uma viola caipira. Que legal. Fica muito legal, fica uma mistura muito interessante. Além de ficar bonito, dá também essa sublinhada no Geraldo. No Geraldo, né? Aí, bem pensado. E quando a gente fala
nesses álbuns, a gente está falando, bom, os caras já estão na estrada há algum tempo, sobretudo tu, né, com as tuas histórias. Então, eu tenho algumas referências de coisas tuas. Quando é que tu dirias que tu começaste a tua carreira? Profissionalmente, eu acredito que foi em 2005, com o álbum do Tribo Fu, que éramos eu, o Rizomar Cordeiro e o Binho Terra. Tá? O álbum chamava Tribo Fu. Deve ser uma homenagem a alguém, carinhosa? Na verdade, era na época do Tribalistas, e a gente tinha pensado que era uma tribo engraçada. Tribo Fu do francês Fu, né? Que todo mundo acha que é fudido, mas na verdade é engraçado, Fu. E, no início a gente chamou de Tribo Fu. Só que aí tu mandava... Tipo Pato Fu. Tipo Pato Fu. Só que tu mandava um release para o jornal e eles transcreviam Tribo Fu. Estava no ouvido do pessoal. E aí ficou essa ofensa Tribo Fu. terrível. Eu acho que hoje não se usa mais isso aí. Mas queria dizer que alguém era feio. Era um negócio horrível. Tem essa conotação. Horroroso, tem né? a conotação. Mas aí ficou um jogo legal. Mas era um trio. Né? A origem do nome é que a gente era um trio. Mas a capa era uma boca de uma mulher lindíssima. Nada Tribo Fu. Nada Tribo Fu. E esse trio, todo mundo cheio de influências, de escutas de outros ingredientes, ou o pessoal convergindo para um tipo de música? Como é que era esse primeiro trabalho? Naquele primeiro trabalho, eu coloquei umas coisas de milonga, mas a maior parte era música popular brasileira, mais para o lado do choro do samba. Tá. Legal. E com que formação? Com que pegada? Esse trio. Que instrumentos? A mesma coisa. Eu tenho feito sempre isso. Lá no Tribo Fu éramos nós, né, os membros do trio, e aí eu também pedi a ajuda do Ângelo Primon, do... Jorginho? Não era do trompete, era do trombone, do quarteto. Júlio Riso tocou, a Dona Elias tocou piano. Então, tinham vários convidados, em cada faixa tinha um convidado. Eu tenho feito mal assim. amadrinhado é uma barbaridade, né? Olha o Butantã que o cara está dizendo aqui, né? O Ângelo está em todos os álbuns. Aí, no álbum Desnorteia, que é de 2023, já com o Bruno, né, e com as letras do Raul Boeira, que tinha me dado as letras para musicar, eu procurei botar vários gêneros, né, shots, baião, música carnavalesca, samba e um blues. Legal, eu gosto muito. Eu também. A gente aqui é da ideia do desnortear, porque a gente é do sulear, ou sulear, a história do sul em cima, né? E um blues é sul também. Sim. Lá no seu lugar ele é sul. Lá ele é sul. Né? Bem, então essa que eu vou tocar é do Desnorteia. Legal, vamos lá. Tá. A gente sonha, a gente luta, a gente tenta, vai arranjando um lugarzinho pra morar. E de repente, minha nossa, uma tormenta, sonho vai assim desmoronar. Quando o telhado sai voando feito ave, e a água invade e leva tudo até o fogão. Judiaria essa dor que por dentro, todo agosto é sempre a mesma provação. Ainda bem que os vizinhos se ajudam e a parentada pega junto pra valer. No mutirão a gente vai lavando a lama e recupera a vontade de viver. Se o Criador ainda vela por quem pena
e a natureza agora deu de se vingar. Eu encaminho a minha súplica pequena, se alguém puder, tenha o de ajudar. Prezado vento, vê se sopra mais mansinho, senhora nuvem, vai chover no outro lugar. Meu caro sol, esquenta só mais um pouquinho, ó dona lua, vem a noite iluminar. Ah, 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 lua, lua, nos ilumina. Quando o telhado sai voando feito ave e a água invade e leva tudo até o fogão, judiaria essa dor que dói por dentro, tudo a gosto é sempre a mesma provação. Prezado vento, vê se sopra mais mansinho, senhora nuvem, vai chover no outro lugar. Meu caro sol, esquenta só mais um pouquinho, ó dona lua, vem a noite iluminar. Ah, 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 lua, lua, nos ilumina. A gente sonha, a gente luta, a gente tenta. Tá aí, nós somos ribeirinhos, né? Nós, porto-alegrenses, somos ribeirinhos, mas quantos ribeirinhos Rio Grande do Sul afora? E olha a dura atualidade desse tema aí, né? Bah, e foi um pouquinho antes daquela enchente que teve no final do ano, quando estava gravando Passado, o álbum. setembro, por ali, setembro, depois por aí. novembro. Que né? geralmente é em agosto, setembro que tem as enchentes. Tá? E o Raul já tinha feito a letra. Né? Ela tem um subtítulo que chama Ilha da Pintada. Ah, olha só, É. aqui no mais, dessas zonas mais atingidas. E mas- depois teve aquela grande enchente, então, né? Que aí já vai além da Ilha da Pintada. Mas ela tem uma, com toda a dureza da temática e da situação, ela tem uma coisa bem doce, né? É, a intenção foi essa, que em todo aquele sofrimento tem essa coisa, né? Até o jeito de falar com os elementos, Isso. com muita calma, com muita prezado boa vento, vontade. muita né? boa vontade, meu caro sol. E essa levada do shot com a cara do shot mais do norte, não tão Isso, rio-grandense. não tão- Claro que aí o Bruno ajuda muito a sublinhar isso, mas ela já tem a divisão do shot mais Mas nordestino, é o shots, né? né? É o shots. Ah, sem dúvida. É o shots. É um alegretense fazendo também, né? Não me perguntes onde fica É, o shot, não- fica por todo o território. Território nacional. Pessoal, por exemplo, de Porto Alegre, mas de outras cidades, né, de outras regiões aqui do Rio Grande do Sul, escuta esse negócio do alegrete. O alegrete e o Bagé, né? Olha o analista de Bagé, olha a canção, o canto alegretense, ficam como coisas emblemáticas da coisa gauchesca, campeira. Tu tem alguma inserção nessa história? Essa história te agrada? Tu andaste por aí? Ela ainda te alimenta? O que tu diria disso? Pois é, eu tenho assim de berço, né? Meu pai é um dos que ajudou a fundar o movimento tradicionalista gaúcho. Me criei no meio. Mas eu, sei lá, eu sempre vi assim, ó, quando eu via o mapa, eu via a América Latina inteira, não só o Rio Grande do Sul. A gente tinha uma brincadeira, quem dizia, né, que na primeira aula de geografia tinha aquela pergunta: o que é o mundo? Ah, o mundo é o alegrete cercado de terras. A gente tem essa coisa lá. Né? Mas o Rio Grande, grande alegrete. eu sempre vi, né, a América Latina inteira, o mundo inteiro. Né? Eu gosto de ser alegretense, mas eu também gosto de ser um cidadão do mundo. E da América Latina. E da América Latina. Né? Pois é, quando a gente fala no último trabalho, está falando de um trabalho deste ano, né? Como é que está andando esse trabalho? O que tu quer nos contar dele? Ai, Demetrio. Eu vejo o Bruno tocando em tantos lugares pelo Brasil e eu não fiz ainda nenhum show de lançamento do álbum. Por quê? Eu fiquei meio
A gente lançou, ele entrou no ar dia 7 de maio, junto com as águas. Olha só de que data ele está falando. Eu acho que justamente aqueles primeiros dias de maio é o pior dessa inundação toda, né? Aí eu fiquei, né? O que eu vou fazer? Eu vou esperar a água baixar. E aí não baixava, sei lá, eu fui desanimando e não fui, na verdade, eu não fui me entusiasmando para ter um trabalho, né? De ter show, nem nada. Agora que a gente tem conversado, né, Bruno? Que também eles estavam, tanto o Bruno quanto o Felipe, cheio de trabalhos, né? Mas então vai rolar um... Vai para a estrada, é o Sunbase. A gente está mostrando algumas coisas aqui, isso aí é legal, né? Bruno, e tu, com essa coisa de... Claro, o percussionista, não é raro que o percussionista seja um cara com um leque mais aberto de ouvido, né? Porque tem muita percussão interessante, não regional ou de outros regionais, vamos dizer assim. Sim. Mas assim, o Bruno foi ouvir som, foi ouvir música. O que houve? Caramba, profundo, é? Mas com certeza, na minha música tem Naná Vasconcelos, tem essa coisa dos candombes do Uruguai, as chacareiras, né? Argentinos, os afro-peruanos que a gente falou aqui fora do ar também, né? Tem um pouco de tudo, que esse bombo é a versão flamenca, né? Aquela que foi levada principalmente por flamenco, por um percussionista brasileiro. Exatamente, né? Da Cajon, que originalmente era peruano. Mas eu não sei de diferenças entre um e outro. A diferença é que o Cajon da música flamenca, eles botam uma corda de violão aqui para dar um pouco mais dessa esteira, digamos assim, né? Que nem tem numa caixa de bateria, né? E o Cajon peruano é só a madeira, sem nada. Então é o som tirado da mão mesmo, assim. Que troço interessante tu me dizer isso, porque um golpe em espanhol, tem várias palavras para golpe, como aqui também, uma porrada, uma batida, mas tem um golpe, uma palavra que é tirlo. Dá um tirlo, dá uma batida. E aquelas caixas, uma caja, dos caras cantarem as coplas e se acompanharem, batendo na caja, às vezes aqui de cima, às vezes de baixo e tal, elas têm também, como o tarol, um negócio para vibrar que fica ali dentro, que se chama tirleira, e é feita com uma corda de couro torcida, né? O que seria uma molinha de um tarol daquelas, eles afinam bem e colocam uma tirleira para fazer o tch, aquela coisinha, aquele tipo de efeito, né? Tu olha do que tu está falando. Sei lá de onde vem uma tecnologia dessa. Com certeza. Também não saberia te dizer, mas com certeza é ancestral, né? É uma coisa que já vem de muito tempo. Eles, né? Mexe com bombo legueiro também? Também, um pouquinho. Tem um aí, mas tá doente. Esse aí tá doente. Esse aí não tá saindo muita coisa. Só uma vez eu brinquei com ele aqui. Uma vez acompanhei o Ike e outra vez acompanhei o Dani Lopes e o Marcelo Delacroix. Mas assim, ele tá no estaleiro aí. Precisa mexer nele, mas é bom. Mas também completando um pouco das minhas influências, com certeza tem bastante samba, né? Que o repertório do Orestes também é voltado bastante para samba, né? Música brasileira em geral, assim. Então, dentro da minha música, como tu perguntaste no início, ele tem um pouco de tudo isso, assim. Eu costumo dizer que eu não sou muito especialista em nenhum ritmo específico, mas pego um pouquinho de cada coisa, assim, e tento formar minha música. Orestes, improvisar, assim, essas coisas. Tu explora esses saberes desses caras todos aí, né? Eu aproveito bastante. Aprendo bastante, né? Bom, o Bruno, eu achei muito legal, por exemplo, no Desnorteio a gente tem vários, né? Além dos sambas. Como no Tudo de Tony eu não tinha colocado nenhum samba, e há muito tempo eu tinha isso, tem que fazer um disco só de samba, tem que fazer um álbum só de samba. E dei liberdade, né? Assim, fui pegando as sugestões, alguma coisa eu peço, outra não. Ficou tão legal. Eu acho assim, o resultado é magnífico. Que bom. Né? Essa sensação do cara mesmo, dizer, pô, mas tá legal isso aqui, tá redondinho, legal, tá bonito, né? Isso aí não tem preço. Não tem. Orestes, Bruno, muito obrigado. O tempo está aqui na nossa cola. O que tu quiseres dizer para o pessoal aí, enfim, tu que fecha, tu que encerra. Nós dois fomos indicados aos Açorianos. Que o Bruno boa. Como instrumentista, pelo meu disco, né? E eu como compositor pela música que eu vou tocar agora.
Maravilha, maravilha. Olha só, a gente não tem qualquer um na beira do tição aqui, né? O negócio é, os caras não são de laçar com sovel curto. Tá aí, a gente vai ficando por aqui, vai encerrar escutando o som deles, mas esse fica por aqui. Hoje a gente recebeu uma nova maneira de falar disso. A gente tem começo, tem meio e tem começo. Nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Como encontrar a forma mais doce de amar, a salvo da mais trágica paixão. Como encontrar a forma mais doce de amar, sem despedaçar o coração. Dorival na beira do mar, Francisco na onda do rio, no porto a saudar um barco que ao longe viu. Dorival na beira do mar, Francisco na onda do rio, Lupicínio no porto a saudar um barco que ao longe viu. Ah, meu amor, vamos partir. Vamos juntos nesse barco, sem saber pra onde ir. Como encontrar a forma mais doce de amar, a salvo da mais trágica paixão. Como encontrar a forma mais doce de amar, sem despedaçar o coração. Amar é saber esperar, amar é fazer confusão. Amar é no cais encontrar a morena na multidão. Amar é saber esperar, amar é fazer confusão. Amar é no cais encontrar a morena na multidão. Ah, meu amor, vamos partir. Vamos juntos nesse barco, sem saber pra onde ir. Dorival na beira do mar, Francisco na onda do rio, Lupicínio no porto a saudar o barco que ao longe viu. Amar é saber esperar, amar é fazer